Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinta-feira, dia 15 de agosto. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao nosso programa Evangelho do Dia. Lembre-se que agora nós temos todos os dias um encontro marcado para refletirmos sobre a Palavra de Deus. Por isso, divulgue dos seus grupos, deixe aí o seu joinha. Se você não foi inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, incentive outras pessoas a se inscreverem no nosso canal e assistirem o Evangelho do Dia e compartilhe também com todos os seus amigos. Eu sou Monsenhor Edmilson José e falo daqui de Águas de Santa Bárbara, no interior de São Paulo. E hoje vamos juntos meditar o Evangelho de São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse como que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicasses. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, esse evangelho tem um ensinamento muito importante. Jesus nos dá um ensinamento importante sobre o perdão e o amor de Deus. Então Jesus nos mostra como que nós devemos perdoar sem parar e contar uma parábola. E ele explica isso. Então, ou seja, ele não usou tantas palavras, ele apenas parou, contou uma parábola e explicou de que maneira nós devemos perdoar. Então Pedro, nós vimos no Evangelho, que ele pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que erra comigo? Até 7 vezes, Então, veja, Pedro ele achava que 7 vezes é muito, Falar, vou falar 7, que Jesus vai ficar contente, Imagine 7 vezes, Mas Jesus respondeu: Pedro, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então Jesus, o que ele está dizendo? Que nós devemos perdoar sempre, sem contar. Então o perdão, ele deve ser infinito, assim como o amor de Deus é por nós. E Jesus conta daí a história de um rei, aquele rei que queria acertar as contas com um dos seus servos, e a gente vê que um deles devia uma enorme quantidade, e ele não tinha como pagar. E o rei, então, decide vender o servo e sua família, para poder recuperar o dinheiro, é claro. E o servo pede misericórdia, e o rei, movido por compaixão, é claro, perdoa toda a sua dívida. E essa história, então, nos mostra que Deus nos perdoa de uma forma grandiosa. Mesmo quando não podemos fazer nada para pagar, Deus, mesmo assim, nos perdoa. E aí, depois de ser perdoado, aquele servo faz o quê? Encontra alguém que lhe devia uma quantidade bem pequena, muito pequena, e o trata com crueldade. Inclusive manda que o levasse para a prisão, até que pagasse.
E mesmo, veja, tendo recebido um grande perdão, ele não perdoa o próximo. Isso nos mostra, né, que nós devemos tratar os outros com a mesma compaixão que Deus nos trata. Então os outros servos, eles ficaram tristes ao ver aquela injustiça, é claro, e contaram tudo ao rei. E o rei então chamou o servo ingrato e disse: eu perdoei porque você me pediu. Você devia ter feito o mesmo, ter perdoado seu companheiro como eu perdoei você. E aí o rei ficou muito bravo, revoga o perdão e entrega o servo aos torturadores. Isso mostra, né, como Deus leva a sério a nossa disposição de perdoar. E é bonito o evangelho de hoje, porque ele termina dizendo assim: assim também meu Pai Celeste fará com vocês dessa forma, se vocês não perdoarem de coração uns aos outros. Gente, o perdão precisa vir do coração, não apenas de palavra. Nós devemos perdoar verdadeiramente, assim como Deus nos perdoa, e ter consciência de que Deus nos tratará da mesma forma que nós tratamos os outros. Se eu perdoo, Deus vai me perdoar. Se eu não perdoo, Deus não vai me perdoar. Então, Jesus hoje, ele nos ensina que o perdão deve ser sem limites, assim como é o amor de Deus. O perdão ele é essencial para a nossa vida e para manter a harmonia entre nós. Então, que nós possamos perdoar com sinceridade e amor. Lembrando sempre do perdão imenso que Deus nos oferece a cada momento, a cada instante. Quantas vezes você já não pecou e pediu perdão a Deus e Deus te perdoou? Então que a nossa vida, ela mostre o amor e a graça de Deus, trazendo paz e reconciliação em todas as nossas relações humanas. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amanhã estaremos juntos novamente com o nosso Evangelho do Dia.